Bom dia, jovens. Eu resolvi aqui fazer uma pequena aplicação das integrais da economia, falando de funções marginais. Especificamente aqui, o nosso problema envolve custo marginal. Mas o que é uma função marginal? Em economia e administração, uma função marginal é é uma função que você usa para avaliar o efeito causado na função. Se a função for f de x, o efeito causado em f de x por uma pequena variação de x, tá certo? E isso a gente vê a variação local ali, variação numa vizinhança de x, a gente conhece como a derivada, não é isso? Então, a função marginal de uma função fx é a derivada da fx. Então, se você tem o custo marginal, como é o caso aqui, nós queremos calcular o custo marginal. Né? Sabendo que o custo marginal, nós queremos calcular o custo. Dado o custo marginal, você tem o custo marginal de uma determinada coisa que você está fazendo, aí um projeto, sei lá, esse é o custo marginal dado. E que o custo fixo é de 100, o custo fixo é o custo inicial, né? Custo quando o x é igual a zero, aquele é chamado de custo fixo. Bom, aqui eu vou pedir perdão aos meus amigos economistas, porque essa é uma orientação de um de vocês. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas foi assim que eu percebi a coisa. Obtenha a função custo. Então, como nós falamos, a variação local do custo em determinado ponto x, ali numa vizinhança de x, é chamado de custo marginal, que a gente está chamando aqui, está denotando por CMG, tá bom? Custo marginal. E o custo apenas C, custo no ponto x. Então, a derivada do custo é o custo marginal pela definição, aquilo que nós falamos. O custo marginal, ele representa a variação ali naquele exato momento, numa pequeno intervalo ali ao redor de x, né, em torno de x, tá bom? E essa é a nossa definição de derivada, taxa de variação no ponto. Bom, então se nós integrarmos em ambos os membros aqui, integrou, aí você tem a integral da derivada volta à função, que é a função custo, que vai ser a integral do custo marginal, tá certo? Então aqui tem a formulinha, não é? Pode chamar de uma formulinha. O custo é dado pela integral do custo marginal, tá bom? Então você já tem o custo marginal, é só integrar essa função aí. Você vai integrar a função 0,08x, 0,08x mais 3 em relação a x, tá certo? Então, nosso custo vai ser igual a 0,08x ao quadrado sobre 2, né? Eu vou fazer direto aqui, como sempre. Vocês podem fazer as contas detalhadamente, porque vocês têm espaço e tempo aí sobrando. Mas aqui é fácil ver. 0,08x ao quadrado por 2. 0,08 por 2 dá 0,04x ao quadrado, tá certo? 3, você integra, vai dar 3x elevado a 1 dividido por 1, ou seja, 3x, tá bom? Mais uma constante de integração. Constante eu costumo chamar de C, né? Mas eu vou fazer uma outra letra só para não confundir. Vou chamar de K, constante K, tá bom? Bom, essa é a função, só que você ainda não sabe, não conhece completamente como varia o custo em função aqui, digamos, de um objeto produzido, digamos que isso seja o custo de produção de determinado objeto. Né? Você está montando um negócio e calcula o custo dessa forma aqui, e você já sabia o custo marginal, e em cada ponto era dessa forma. Em cada ponto você tem o custo marginal, você calcula o custo. Né? Bom, mas a função ainda não está completamente determinada. Como é que você determina o K? É calculando o custo no zero, não é isso? Como é que é o custo no zero? O K é igual ao custo aplicado quando x é igual a zero. Esse é o chamado custo fixo, que é de R$100. Então, K é igual a R$100, tá certo? E K, isso implica que K é igual a R$100. Quando eu aplico no zero, vai ficar K igual a R$100.
Portanto, o nosso custo é igual a 0,04x ao quadrado mais 3x mais 100. Tá bom? Então, assim você consegue calcular o custo, a função custo, a partir do custo marginal dado. Tá bom? Ok, muito obrigado, um grande abraço. Logo mais eu trago mais alguma coisa, ou uma integral interessante, ou talvez eu vá avançar com as técnicas de integração. Acho que seria mais interessante até. Um grande abraço, fiquem com Deus.